Então vamos abrir em Romanos, capítulo 14, versículo 17, é o mesmo texto que tem servido de base para a nossa reflexão ao longo deste mês. Venha o teu reino. Aliás, a oração do Pai Nosso ensina-nos a orar pelo estabelecimento do reino de Deus entre nós. Venha o teu reino, como nós cantamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é este reino? O que é que consta? O que é que significa orar pela vinda do reino? Não há pouco dizer que é uma responsabilidade, e é isso que nós estamos a refletir durante este mês. Mas antes de nós orarmos para que o reino de Deus venha, é importante nós sabermos o que é este reino. Diz que o reino de Deus não é comida, diga comigo, não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos chamados a estabelecer o reino de Deus nesta terra. Nós somos parte deste reino espiritual. A verdadeira igreja, que é constituída por todos aqueles que amam e obedecem a Jesus, faz parte do reino de Deus. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém? E nós falamos sobre justiça e paz, e hoje vamos falar sobre este terceiro elemento que aqui Paulo indica aos romanos sobre o que é as características básicas do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo. Vamos falar sobre isto hoje. Já vimos que o reino de Deus não é o que se come ou deixa de comer, não é? Isto, como nós falámos, era uma controvérsia que existia por causa de uma tradição cultural e religiosa do paganismo, que estava muito presente na sociedade daquela época, e, portanto, a palavra de Deus explica que não é isso que importa. Não é o que come e deixa de comer, não é isso, o reino de Deus não é isso. Não é comida, nem bebida, nem no sentido físico, nem no sentido espiritual. Porque, como eu disse aqui na semana passada, há pessoas que têm uma grande doutrina, um ensino bíblico, uma comida, digamos assim, espiritual muito sólida, mas não estão no reino de Deus. E outros que não têm uma comida assim tão sólida, mas estão no reino de Deus. Porque aquilo que é o reino de Deus é obedecer a Jesus na medida em que nós temos revelação dele. Amém? Mas vimos que é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E vamos pedir para abrir, nós vamos ler alguns textos hoje, em Atos capítulo 13, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde conta a história dos primeiros passos da Igreja há 2000 anos. Versículo 44 até ao 52. 44 a 52. E diz assim: E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Isto aconteceu durante a primeira viagem missionária em que Paulo e Barnabé levaram a palavra, primeiro por Chipre, depois vieram para o continente e visitaram várias cidades. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando o que ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse, ou era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então o Senhor assim não o mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, e aqui diz honestas, mas quer dizer mulheres influentes na sociedade local, e os principais da cidade, os governantes, as figuras notórias da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles os pó dos seus pés, partiram para Icónio. Então os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam cheios de quê? De alegria e do Espírito Santo. Nós estamos a falar de um relato que é feito num ambiente, de um contexto de intolerância, de oposição e de perseguição ao Evangelho. Em Antioquia, uma cidade chamada Antioquia da Pisídia.
e que levou a que os notáveis da cidade, as pessoas influentes, acabassem por expulsar Paulo e Barnabé para fora dos termos da cidade. Mas diz que os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas, pelos vistos, Paulo e Barnabé também ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, porque diz que eles partiram para outra cidade, para uma cidade chamada Icónio, onde, diz lá no capítulo 14, versículo 1, que voltaram a proclamar o reino de Deus com toda a ousadia. Ou seja, o facto de terem sido corridos, expulsos, postos na rua, para fora daquela cidade, eles partiram para outra cidade e com a mesma disposição de espírito, com a mesma alegria, com a mesma ousadia, com a mesma unção do Espírito Santo, eles continuaram a pregar a palavra, agora noutra cidade. Aliás, quando nós lemos todo este relato da primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo, vemos que este era o padrão. Eles iam a uma cidade, pregavam, as pessoas convertiam-se, havia uma multidão, tanto judeus como gentios, que se convertia à fé, que abraçavam o Evangelho, e logo mais isso suscitava invejas, quer nos judeus, quer nos governantes, nas pessoas influentes, e eles eram corridos. Às vezes até, uma vez, Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Mas diz a palavra de Deus que ele depois levantou-se e voltou a entrar na cidade. Mas normalmente eles partiam para outra cidade, 50 km de distância, o que fosse, e voltavam com a mesma intensidade, com a mesma ousadia, com a mesma unção, com a mesma determinação, com a mesma coragem. E eles voltavam a anunciar a palavra de Deus. E voltava a acontecer a mesma coisa. As pessoas convertiam-se e logo mais forças moviam-se para os expulsar daquela cidade, e eles aí partiam para outra e passaram essa viagem desta forma. Mas o foco hoje é a alegria do Espírito Santo, enquanto marca do reino de Deus. Justiça de Deus é uma marca do reino de Deus, ou justiça no Espírito Santo. A paz de Deus, ou a paz no Espírito Santo, é uma marca do reino de Deus, mas também a alegria no Espírito Santo é uma marca do reino de Deus. A alegria no Espírito Santo, como é que se reconhece? Desde logo nas nossas convicções espirituais. O crente espiritual é uma pessoa alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então isto é uma característica. A alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo dizia, escrevendo aos Filipenses, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O regozijo é uma alegria esfuziante. É uma alegria, multiplicada. E ele diz, regozijai-vos no Senhor, tendo grande alegria no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, tenham uma alegria permanente, uma alegria esfuziante no Senhor, a alegria da salvação. Amém? Então, esta alegria, esta condição, esta marca do reino, está nas nossas convicções espirituais. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, por isso eu tenho que ser uma pessoa alegre. Alegre, mesmo no meio das tribulações, eu consigo manter a minha alegria, porque o Espírito de Deus está em mim, a alegria da salvação está em mim. Porque para lá de todas as lutas, para lá de todas as dificuldades, eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus veio trazer, com o seu sacrifício, veio abrir as portas da vida eterna na presença de Deus para mim. Por isso, eu sou uma pessoa alegre. Isto não tem nada a ver com as características da personalidade das pessoas. Há pessoas que são alegres por natureza, mais expansivas. Há pessoas que são mais depressivas, que são mais introvertidas ou até mais depressivas. Tudo isso, as pessoas são diferentes. Nós compreendemos isso. Nós somos seres humanos diferentes, somos únicos. Não há aqui duas pessoas iguais. Ainda bem que não. Somos todos diferentes. Mas para todos, a mesma palavra existe. A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto que aquela pessoa que é mais expansiva é capaz de dar 3 pulos no ar e 2 piruetas, a pessoa que é mais introvertida, o facto de ter a alegria do Senhor manifesta-se talvez de outra forma, exterior. Mas a alegria tem que lá estar, porque é uma marca do reino. Essa alegria
do reino não se verifica apenas nas nossas convicções espirituais, mas ela extravasa para os nossos relacionamentos. Nós só somos capazes de abençoar os outros se formos portadores de alegria. Quando nós falamos com alguém que é cristão e vimos completamente destroçados e vimos completamente desfeitos, há qualquer coisa que está errada. Qualquer coisa que está errada. Eu prefiro fugir dessa gente. Não é? Estou disponível para ajudar, mas numa base de não pedir ajuda propriamente, mas de ser apenas uma influência negativa, é de fugirmos. Porque nós só podemos abençoar os outros se formos portadores de justiça, paz e de alegria do Espírito Santo. Amém. Há pessoas com quem nós falamos, cristãos, irmãos na fé, e quando nós acabamos de falar com eles, ficamos satisfeitos, animados, ficamos animados, dispostos a seguir em frente, não é? Apesar das lutas, apesar das dificuldades. Isto é normal, não é? Porque nós somos fatores de bênção uns para os outros. Fomos chamados a ser fatores de bênção. Desde Abraão foi chamado para ser uma bênção para as nações. Não apenas o pai de uma grande nação, mas uma bênção para as nações. E esse património e essa herança espiritual passou para a Igreja. A Igreja é chamada, os cristãos são chamados a serem fator de bênção, não apenas para os seus irmãos, mas para os outros também. Para o nosso próximo. O que é que vocês acham que quer dizer amar o próximo como a ti mesmo? É partilhar a nossa alegria com ele. Não é querer enfiar-lhe a Bíblia com a cabeça abaixo, como quem dá com um martelo na cabeça de alguém, ou abre a cabeça e põe lá dentro a Bíblia. Não é isso que somos chamados a fazer. Nós somos chamados a partilhar a alegria da salvação, a alegria do Cristo que está em nós. E é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Então, nos nossos relacionamentos, esta alegria do reino é chamada, digamos, é vista também nos nossos relacionamentos, porque nós abençoamos uns aos outros quando somos portadores de alegria. Mas também nós podemos ver esta alegria do reino na nossa esperança. A fé cristã está associada à esperança. Paulo dizia que há 3 grandes virtudes: a fé, o amor ou caridade e a esperança. Portanto, estas 3 virtudes estão associadas. A nossa esperança faz parte da essência da nossa salvação. A essência da nossa salvação é a fé, é também o amor e é também a esperança. Não é? Porque nós somos chamados a viver em esperança. Nós olhamos para os homens e mulheres de fé do passado e vemos que eles viviam em esperança. Isto é, na expectativa associada à fé de que Deus os amava, de que Deus estava no controle das coisas, de que Deus sabia o melhor para eles, de que Deus ia abençoá-los. Amém? Então, essa esperança é alguma coisa, a alegria é alguma coisa que está associada a essa esperança. O facto do cristão ser um homem ou uma mulher de esperança quer dizer que no fundo há uma alegria. Não é? Eu tenho esperança da vida eterna. Então há uma alegria, porque um dia eu vou estar com o meu Deus. Amém. Lá onde não haverá lágrima, não haverá noite, não haverá tristeza, não haverá dor. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá com Jesus. E isto é um motivo de alegria. É? Mas está associado ao quê? À esperança. A esperança do crente passa pela alegria. Por isso que a alegria é uma marca distintiva do reino. A palavra de Deus mostra-nos como é importante dar lugar à alegria. E eu vou-vos convidar a abrir agora no livro de Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. E vamos ler os primeiros 11 versículos. Os judeus estavam no exílio na Babilónia. E mudou-se o governante, e este novo governante
entendeu que era importante que eles pudessem regressar a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo e, portanto, e as suas casas também. E então permitiu que eles viessem do exílio e regressassem à sua terra. E isso aconteceu. E depois, ouçam o que diz Neemias, capítulo 8, versículo 1. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, desde o nascer do dia, até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles estavam a ouvir com toda a atenção. Homens, mulheres, pessoas mais conhecedoras da lei, pessoas menos conhecedoras, todo o povo estavam muito atentos. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e à sua mão direita Matitias, e Sema, e Anaias, e Urias, e Uquias, e Maseias, e à sua mão esquerda Pedaías, e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. Nós achamos graça estes nomes, mas estes nomes estão aqui com certeza por alguma razão. Neemias achou que era importante dizer quem eram as pessoas que estavam ali. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O temor a Deus do povo regressado do exílio na Babilónia. Eles ouviram ler o livro da lei. Quando ia começar a ler, puseram-se em pé. Não foi preciso dizer, olha, agora fiquem todos de pé. Uma atitude de respeito pela palavra de Deus. Não, eles ficaram de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as suas mãos e inclinando-se, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Não é? Eles dobraram-se perante o Senhor, num sinal de sujeição. E Jesua, e Bani, Serbias, Jamim, Acub, Sebatias, etc. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo-se e entendesse. Ou seja, eles não apenas leram, eles comentaram. Eles fizeram com que o povo entendesse. Eles pregaram a palavra. O que é a pregação? É a proclamação da palavra e a explicação da palavra. E Neemias, que era o Tifsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém. Tem aqui a palavra do Senhor. No regresso do exílio, no regresso a Jerusalém, eles tinham vindo com ordem para reconstruir o templo, as muralhas da cidade tinham sido destruídas, as portas queimadas a fogo e as suas próprias casas. Tinha ficado apenas o remanescente dos mais velhos, tinha permanecido em Jerusalém. E agora, aquela força, digamos, vital da cidade, estavam agora a regressar. Os mais jovens, os homens com capacidade de trabalho, os melhores elementos, vieram, regressaram. E eles estavam na expectativa, felizes perante Deus, porque tinha acabado o seu exílio de muitos anos, numa terra longínqua, onde Deus não podia ser adorado.
Nós lemos lá no Salmo 137 que os babilónios pediam aos judeus para cantarem canções da sua terra, que eram canções espirituais. E eles diziam, como é que nós podemos cantar? Penduravam as harpas nos salgueiros. Como é que nós podemos cantar quando estamos tão longe da nossa terra? Nós não podemos cantar, nós não temos alegria para cantar. Pois agora, passados não sei quantos anos, um novo governante permitiu que eles voltassem. Eles estavam felizes. E estes exilados regressados a Jerusalém, e Neemias e Esdras juntaram-nos então. Juntaram o povo e as pessoas choravam a ouvir a lei do Senhor. Mas foram exortados a calarem-se. O que é que nós podemos aprender aqui? Podemos aprender, desde logo, que o tempo do culto é um tempo de alegria. Eles estavam num culto. E eles disseram, não vos entristeçais. Amém? O culto é um tempo de alegria, na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, e é outra coisa que nós podemos ver aqui, nós somos estimulados a olhar para diante e não para trás. Porque eles disseram, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Eu não sei porque é que eles choravam. Talvez chorassem por causa dos anos do exílio. Talvez chorassem a lembrarem-se quando o templo tinha sido destruído, as muralhas da cidade e etc. E eles tinham sido levados para uma terra estranha. Talvez estivessem a chorar porque durante muito tempo não tinham tido a oportunidade de fazer o seu culto a Deus. Não sei. Mas aquele tempo do culto, aquele momento, é um dia consagrado ao Senhor. Eles eram chamados a olhar para o dia de hoje e a olhar para a frente. Há muita gente na vida que anda a olhar para trás. E sofre, e chora, porque está a viver o passado. Está a viver experiências negativas do passado. Nós temos que olhar para o dia de hoje e projetar os nossos olhos no futuro. Não podemos andar a olhar para trás, constantemente. O que está para trás é a história. A história importa no sentido dos seus ensinamentos, para nós não repetirmos os mesmos erros. Mas não no sentido dos nossos condicionar os nossos sentimentos. Nós estamos a viver o dia de hoje e devemos projetar-nos para diante, para o dia que se aproxima, para o futuro. O cristão vive não a olhar para o passado, mas vive o seu dia-a-dia no presente, com os olhos postos no futuro. É isso que nós somos chamados a fazer. E é por isso que a esperança é uma marca distintiva do Reino de Deus. É porque a esperança tem a ver não com o passado. O passado tem a ver com a memória. A esperança tem a ver com o futuro. Amém? E naturalmente vivemos o presente também. Este dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Como quem diz, esqueçam tudo o resto. Esqueçam as más experiências. Esqueçam tudo aquilo que vocês passaram. Deitem isso para trás das costas. Vivam o momento. Vivam o dia. E olhem para diante. Outra coisa que nós podemos aprender neste texto é que nós somos chamados a viver a nossa vida. Comei as gorduras e bebei as doçuras. Em vez de estarem para aí a chorar, comam as gorduras e bebam as doçuras. Bem, eu sei que as gorduras são coisas que fazem mal hoje em dia, não é? Mas na Bíblia, por exemplo, vocês ouvem falar no bezerro cevado, que era o bezerro mais gordo, era o melhor, o mais apetecível. Muitas vezes fazem sem gorduras, no sentido de excelência de comida. Antigamente não havia cá esses problemas de colesterol e não sei o que nós temos hoje. Então hoje ninguém quer comer gorduras e pronto, e cada um tem de cuidar da sua saúde, naturalmente que sim. Mas naquela altura não havia essa noção. E as pessoas achavam as gorduras eram uma palavra, digamos, para representar como o melhor que vocês tiverem. Não se abstenham. E as doçuras também, hoje não se pode comer coisas doces, não se pode abusar de coisas doces. Eu sei que vocês comem, todos, ou quase, mas não se pode abusar. Desde o momento que eu deixei de pôr açúcar no café, eu não teria de fazer contas ao fim do mês. Vocês não fazem ideia quanto é que é o peso de açúcar refinado, que faz imenso mal, que eu deixo de meter no corpo ao beber o café sem açúcar. Não é?
E então as doçuras significa tudo aquilo que nós hoje, por razões de saúde, devemos evitar, não devemos exagerar, mas quer dizer, representa a excelência do que eles podiam comer. Então, o que está aqui é: vivam a vossa vida. Este não é tempo para jejuar. Este não é tempo para chorar. Este é tempo de alegria. Vivam a vossa vida. Nós temos direito à alegria. Se a alegria do Senhor é a nossa força, porque é que nós havemos andar aí de rastros? E a fazer com que os outros andem de rastros também por nossa causa? Não. Nós somos chamados a viver a vida. Há muitas pessoas que pensam que ser crente é ser uma pessoa deprimida, é ser uma pessoa triste, é ser uma pessoa, enfim, com um ar sofredor constantemente. Não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é uma caracterização religiosa. É uma tradição religiosa, não tem nada a ver com o Evangelho. Eles eram corridos de uma cidade, Paulo e Barnabé iam para outra, e os crentes ficavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E eles também chegavam a outra cidade e voltavam a pregar com a mesma ousadia, com a mesma alegria, cheios do Espírito Santo. E Deus continuava a fazer a sua obra através deles. O reino de Deus não é tristeza contínua. Isto não quer dizer que nós não tenhamos momentos de tristeza. Eu não estou a entender o que eu estou a dizer. Não quer dizer que nós não tenhamos momentos de tristeza. Mas a tristeza não é a marca do reino. A marca do reino é a alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos aqui neste texto é que nós devemos não apenas viver a vida, mas ser solidários com os outros. Porque eles disseram: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Não foi apenas, olha, comam as gorduras e bebam e as doçuras, deixem os outros passar fome. Não foi isso. Eles foram exortados a ser solidários. Isto é, enviar porções aos que não têm nada. Aqueles que vocês sabem que não têm nada, tirem um pouco daquilo que vocês têm e deem a eles. Partilhem. A partilha é uma marca do reino. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o pão é partido em pedaços. A partilha, e isto é inspirado naturalmente na última ceia de Cristo, não é? É a partilha do pão, a partilha do cálice. Isso é uma marca do reino de Deus. Sejamos solidários, porque a alegria dos nossos irmãos é a nossa alegria. Amém? Estamos a falar de alegria. Como é que eu posso ser alegre se os meus irmãos não estão alegres? Porque não têm nada para comer. Porque têm um problema qualquer para resolver que eu posso ajudar a resolver e não resolvo. Sentido de comunidade. É isso que falta hoje ao mundo. O mundo hoje está a sofrer uma dimensão de egoísmo. Sempre aconteceu, mas hoje tenho a impressão que está a acontecer como nunca antes. Uma dimensão de egoísmo terrível, em que cada um pensa em si, primeiro em si, depois em si e em terceiro lugar em si. E os outros que se amanhem. Sejamos solidários, porque a alegria dos irmãos, dos nossos irmãos, é a nossa alegria. E a alegria do Senhor que nos fortalece. É ela que é a nossa força. Houve um homem chamado C.S. Lewis, porventura o maior escritor cristão do século XX. Ele nasceu já no finalzinho do século XIX, em 1898, e veio a falecer já na segunda metade do século XX, 1963. Lewis era filho de um advogado e era neto de um pastor anglicano. E durante a sua infância ele era uma criança alegre, como as crianças são, não é? Normalmente, que vivem numa casa família minimamente estruturada. As crianças são tendentes à alegria. E até nisto eu vejo a intenção de Deus. Quando Jesus disse: se não os fizeres como crianças, não entrarás no reino dos céus, nós somos chamados à alegria, porque somos chamados a ser simples como as pombas. Somos chamados a ser simples como as crianças. Somos chamados a ser alegres como as crianças. Amém.
Não é? As crianças têm um problema qualquer, daqui a bocado já ninguém se lembra, já andam a rir e a brincar e felizes. Não é? E ele recordava já na fase adulta aqueles tempos de infância, antes de ir para um colégio interno, que depois foi em família, com a sua vida espiritual. Os pais eram pessoas que frequentavam a igreja e tudo isso, e ele foi criado na igreja e ele estava muito contente, quer dizer, lembra-se, tinha memória daqueles tempos, daquela alegria da sua infância. Depois perdeu. Entretanto, ele foi para um colégio interno e mais tarde, perante os conflitos que levaram depois à Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que nunca se tinha visto no mundo, com uma devastação horrível, com milhares e milhares e milhares de mortos, estropiados, pessoas que ficaram, por causa dos gases, ficaram perturbados mentalmente, destruição física, destruição da economia, sei lá, coisas terríveis. E perante esses conflitos que levaram a essa guerra, ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé. Entretanto, ele continuou a sua vida, tornou-se professor de literatura em Oxford, que é uma das duas universidades mais prestigiadas da Inglaterra e uma das mais prestigiadas do mundo. E, a certa altura, ele quis iniciar um caminho de regresso, de descoberta da fé. Ele quis redescobrir a fé. Ele sentiu necessidade de voltar aos caminhos da fé. Ele sentiu que a vida que ele vivia, sendo um homem intelectual, um homem que pensava, um homem dado ao pensamento, a vida que ele vivia não o satisfazia e recordava sempre os belos tempos da sua infância. Então ele iniciou um caminho de regresso à fonte de alegria da sua infância, na redescoberta da fé. Este caminho de regresso teve várias dificuldades, várias barreiras que ele foi superando, até que um dia ele redescobriu a fé e tornou-se um escritor cristão e um homem de Deus fantástico. Em 1955, este homem publicou um livro a que deu o nome Surpreendido pela Alegria. Como quem diz, eu estava à procura da fé, estava à procura da alegria da minha infância e, de repente, acabei por ser mesmo surpreendido. Ele estava à procura disso, mas surpreendeu-se. Eu não sei explicar isto melhor. Nós podemos estar à espera de uma coisa, mas quando isso acontece, ficamos surpreendidos. Eu tinha 20 anos ainda, quando nasceu a minha filha. E eu já sabia que podia ser menino ou menina. Naquela altura não se faziam ecografias, porque não sabíamos antecipadamente. Ou era menino, ou era menina. Eu fui levar a Suzete à clínica, era 1 da manhã, creio eu, para aí, e no outro dia era 7 da manhã, penso eu, ou 8, fui lá, e falei com ela por telefone. Então, ela diz, ainda cansada e meio sonolenta, é uma menina. E quando eu ouvi aquilo, é uma menina, fiquei assim, que giro. Mas eu já sabia que só podia ser um menino ou uma menina, não é? Não podia ser um queijo da serra. Fiquei... Quer dizer, fui surpreendido de alguma forma. E aconteceu o mesmo com o Lewis. Ele procurava a fonte da alegria da sua infância, ele procurou redescobrir a fé, fez um trajeto de volta à redescoberta da fé, mas foi surpreendido pela alegria do quê? A alegria da salvação, que ainda pode surpreender qualquer um. A alegria da salvação ainda nos pode surpreender. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós somos cidadãos deste reino espiritual. Somos chamados a estabelecer o reino de Deus entre nós. Nós sabemos que a Igreja é a parte principal deste reino. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida. E por isso nós oramos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos por termos sido chamados à alegria. Bendito seja o teu nome. Senhor, e verdadeiramente nós queremos
que a alegria está associada à nossa esperança, à esperança cristã, Senhor. A esta virtude, Senhor, que Tu falas na Tua palavra, Senhor. E porque sem esperança não há alegria, Senhor. Ó Deus, permite que nós possamos aprender a viver com esta alegria, a viver o momento, a viver o dia-a-dia, não ficar amarrados pelas experiências negativas do passado, nem distraídos com as experiências positivas do passado tão pouco, mas possamos viver o dia-a-dia, Senhor, com os nossos olhos colocados no futuro, Senhor, sabendo que é isso que Tu nos chamas, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Ajuda-nos a ser alegres, Senhor, verdadeiramente a sentir a alegria da salvação, o gozo da salvação na nossa vida, Senhor. Que esse gozo, essa alegria possam ser vistas por aqueles que estão à nossa volta, sejam os nossos irmãos, seja o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não possamos ceder, Senhor, à tentação do negativismo, Senhor. Que nós não fiquemos soterrados, Senhor, por aquilo que é negativo, Senhor, mas que nós possamos ser uma luz no meio da escuridão, que nós possamos ser um fator de esperança, Senhor, e um fator de bênção para todos quantos estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé.